Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre as adaptações celulares. Bem, professor, o que são adaptações celulares? Elas são adaptações, alterações reversíveis quanto ao número, tamanho, fenótipo e atividade metabólica, ou até mesmo alterações das funções celulares em resposta às alterações do ambiente. E é importante salientar que a célula se adapta a essa alteração para evitar que ela seja lesionada. É importante salientar também que essa alteração ela só vai ser revertida desde que o estímulo que causou essa adaptação seja retirada da célula. As adaptações celulares, elas são ou fisiológicas ou patológicas. Bem, quando que ele vai ser fisiológico, professor? Bem, as respostas fisiológicas, são respostas celulares em frente a estímulos normais, que geralmente acontecem através de hormônios ou até mediadores químicos do próprio corpo do paciente. E o melhor exemplo disso é durante a puberdade feminina, onde a gente tem o crescimento da mama. Bem, essa adaptação celular ela vai ser patológica quando a célula se adaptar em frente a um estímulo anormal e que essa adaptação é causada para evitar uma lesão celular. O primeiro tipo de adaptação celular que a gente vai ver hoje é a hipertrofia. E percebam que a hipertrofia é o aumento de volume das células. E prestem atenção nisso, pessoal. Hipertrofia é o aumento do volume das células. Não coloquem nas provas que é o aumento de células, porque senão você pode se confundir com outro tipo de adaptação celular. Outra coisa importante é que a hipertrofia ela vai acontecer em células que têm capacidade muito limitada de fazer divisão celular. Bem, eu trouxe aqui um exemplo para vocês onde acontece a hipertrofia. Bem, então aqui a gente tem um útero grávido e aqui desse outro lado um útero não grávido. Aqui é a mesma coisa, a gente tem células de um útero não grávido e aqui desse outro lado, onde eu acabei de colocar a seta, de um útero grávido. Então, como vocês podem perceber, as células do útero não grávido são células muito pequenininhas. Já quando a gente olha aqui, as células do útero grávido, as células estão gigantes, Olha só esse citoplasma que eu circulei aqui para vocês. Olha só o tamanho do núcleo, Até o núcleo está muito grande. Então o que é isso? E isso é porque durante a gravidez, as células do útero ficam hipertróficas. Isso aqui é hipertrofia, beleza? Outro momento que acontece a hipertrofia é quando você vai na academia também. Quando você vai lá na academia para aumentar o tamanho do seu músculo, a ideia é que você cause hipertrofia pelo excesso de carga. Isso acontece porque as células musculares esqueléticas têm uma baixa capacidade de multiplicação. Então a gente acaba aumentando o volume das células para fazer isso. Outra coisa importante é que durante a hipertrofia, as células aumentam de volume porque a gente aumenta a quantidade de citoplasma, de organelas e até mesmo de proteínas citoplasmáticas. No caso do músculo, a gente vai ter o aumento de sarcômero dentro da célula. E é por isso que você também tem um aumento de força durante a hipertrofia muscular. Mas às vezes, como eu já disse, a hipertrofia ela também pode ser patológica. E aqui a gente tem um exemplo clássico de hipertrofia patológica no coração. Aqui a gente tem um coração normal e aqui as fibras cardíacas normais. Então, se a gente olhar esse coração normal, a gente consegue ver que tanto os átrios quanto os ventrículos aqui embaixo, eles estão no seu tamanho normal. Já aqui embaixo, a gente observa um coração de um paciente hipertenso, que não trata essa hipertensão. Então, esse coração aqui embaixo, ele tem hipertrofia, porque é um coração que trabalha em excesso. E ao trabalhar em excesso, as células do miocárdio, as células cardíacas, acabam aumentando de volume. Só que tem um preço. Qual é? A gente tem a diminuição das câmaras dos ventrículos. Isso faz com que esse coração comece a ejetar uma menor quantidade de sangue. Isso gera uma insuficiência cardíaca, que se não tratada, com o tempo, pode levar à morte do paciente. Bem, pessoal, a gente também tem a hiperplasia. E percebam, a hiperplasia é o aumento numérico de células, tá? Prestem atenção aqui, o aumento numérico de células. Bem, basicamente, os números de células de determinado órgão aumentam em quantidade. E a hiperplasia ela também pode ser fisiológica ou patológica. Bem, a gente tem dois tipos de hiperplasia fisiológica. A hiperplasia hormonal e a hiperplasia compensatória.
Onde que vai acontecer a hiperplasia hormonal? Durante a proliferação do epitélio glandular, na mama feminina, né, durante a puberdade e também durante a gravidez. Aí você pode pensar, pô, professor, mas você não disse que no útero acontecia a hipertrofia? Pois é. A verdade é que no útero, durante a gravidez, pessoal, vai acontecer tanto a hipertrofia quanto a hiperplasia, tá? Mas naquele momento eu não falei isso para vocês porque senão ia ficar muita informação. E também existe a hiperplasia compensatória. Como assim, professor, hiperplasia compensatória? Bem, a gente tem um órgão, o fígado, que é um órgão muito especial, que se for cortado ao meio, a gente consegue regenerar a outra metade do fígado perdida, beleza? E a gente tem a hiperplasia patológica. Quando é que a hiperplasia vai ser patológica? Principalmente quando a gente tiver alguma desregulação hormonal, tá bom? Ou até mesmo alguns casos de alguns vírus que podem causar hiperplasia. Bem, então aqui, pessoal, mais uma vez, né, mostrando para vocês que a hiperplasia ela vai acontecer devido ao aumento de número de células. Então, se a gente tivesse aqui, ó, um órgão com apenas uma célula, essas células iriam se proliferar aqui e agora a gente teria o aumento do número de células. Bem, um caso bem interessante onde pode acontecer a hiperplasia é no endométrio feminino, né? A gente tem aqui um endométrio normal e aqui um endométrio com hiperplasia. Essa hiperplasia endometrial ela pode acontecer por diversos fatores, desde uma desregulação hormonal ou até mesmo em casos de HPV. O HPV ele também pode causar hiperplasia. E é interessante que a moça ou a mulher que tenha, né, essa hiperplasia aqui, ela trate essa hiperplasia, pois a hiperplasia, nesses casos, pode evoluir a um caso de câncer. Bem, a gente tem aqui, pessoal, um outro caso de hiperplasia, que é a leucoplasia. A leucoplasia, pessoal, ela vai se apresentar sobre manchas, né, esbranquiçadas e espessas na gengiva, no interior da bochecha, no fundo da boca, na língua e até mesmo nas genitárias do paciente. Outra grande característica da leucoplasia é que a leucoplasia ela não pode ser raspada. O único método de retirada da leucoplasia é através de remoção cirúrgica. Outra coisa importante, pessoal, é que assim que é observada uma leucoplasia no paciente, ela seja tratada, pois a leucoplasia pode evoluir a um caso de câncer. Bem, aqui, pessoal, a gente tem a atrofia. A atrofia ela vai ser a diminuição do tamanho da célula, ou seja, a diminuição do volume celular. E essa perda ela vai acontecer devido à perda de substância celular. Aqui, por exemplo, a gente tem um cérebro normal e aqui desse outro lado a gente tem um cérebro atrofiado. Como vocês podem perceber, nesse cérebro atrofiado, os sulcos cerebrais eles estão muito mais profundos. Por que isso aqui aconteceu? Bem, isso aqui é um paciente idoso já, que ele tinha um problema vascular cerebral, e esse problema vascular cerebral diminuía a nutrição do cérebro. Então as células cerebrais desse paciente, a fim de se adaptar à escassez nutricional, elas acabam diminuindo de volume para gastar a menor quantidade de energia possível e ainda assim continuarem vivas. Bem, pessoal, outra condição que pode levar à atrofia é quando a gente tem uma lesão, por exemplo, no axônio de um neurônio neuromotor. Por quê? É o neurônio neuromotor que manda informação para o músculo contrair. Se existe essa lesão aqui, a informação do neurônio não chega mais no músculo. Portanto, o músculo ele para de ser utilizado. E como não está sendo utilizado, o corpo entende que não necessita gastar energia com aquele músculo, porque não está sendo usado, né? A natureza é assim. Não usa, não vou gastar energia. Só que isso faz com que as células musculares atrofiem. Só que se essa lesão, né, for revertida, a gente volta a ter a comunicação desse neurônio motor com o músculo, portanto esse músculo volta a ser utilizado e com o passar do tempo ele volta ao seu tamanho normal. Bem, um paciente acamado, um paciente em coma, ele também pode sofrer atrofia. É por isso que quando o paciente está em coma, é de fundamental importância que esse paciente ele tenha um acompanhamento tanto com o enfermeiro quanto com o fisioterapeuta, para fazer a movimentação desse músculo e diminuir a atrofia. Outro caso extremo de atrofia acontece nos astronautas. Como no espaço não tem gravidade, o que acontece é que eles não usam tanto quanto usavam aqui na Terra os músculos e seu sistema esquelético. Isso faz com que quando esses astronautas voltem, se eles não tiverem, né, um treinamento adequado lá no espaço,
eles podem voltar, inclusive, com cerca de 20% de perda de massa óssea e massa muscular devido à atrofia. E aqui, pessoal, a gente tem um caso de um indiano que prometeu para um dos deuses dele lá que ele nunca mais ia movimentar o braço direito. E ele está até mais de 10 anos sem movimentar esse braço. E aí, como ele não utiliza o braço, o corpo entende que não necessita nutrir e, por isso, o braço desse indiano acabou atrofiando. E, por fim, a gente tem o nosso último tipo de adaptação celular, que é a metaplasia. A metaplasia ela vai ser uma alteração reversível na qual um tipo celular adulto é substituído por outro tipo celular adulto. Como assim, professor? Bem, esse tipo de adaptação é uma adaptação que pode acontecer na traqueia de pacientes fumantes. Como assim, professor? Em condições normais, na traqueia a gente tem células epiteliais, colunares, pseudoestratificadas, que são basicamente assim, igual essas células que eu estou desenhando para vocês. Outro detalhe é que essas células elas são ciliadas, tá? Elas possuem cílios e algumas dessas células aqui também conseguem produzir muco. Bem, quando o paciente fuma, a fumaça do cigarro passa por essas células e acaba lesionando essas células. O corpo até tenta reparar no início, mas se o paciente for um fumante crônico, não parar de fumar, o que acontece é que essas células colunares são trocadas por células pavimentosas e estratificadas. Por que o corpo faz isso? O corpo faz essa troca porque essas células pavimentosas e estratificadas elas são mais resistentes à fumaça do cigarro. Só que tem um detalhe, Você pode pensar, professor, então ainda bem, que o corpo faz isso, porque agora a traqueia vai ficar resistente ao cigarro. Vai ficar resistente ao cigarro. Mas tem um detalhe. Lembra que eu disse que essas células são ciliadas? Essas células são ciliadas, por um motivo. Quando você inspira, o ar passa por aqui. Aqui também, além dos cílios, também tem muco. O muco, junto com esses cílios, acaba grudando qualquer impureza. Outra coisa que esses cílios fazem é um movimento de batimentos ciliares. Esses batimentos levam o muco, junto com a sujeira, em direção às vias aéreas superiores, a fim que o paciente faça o escarro ou até mesmo faça a deglutição desse material. Só que no paciente fumante, essas células aqui, agora, depois da metaplasia, não possuem cílios, não produzem muco. Então agora, tudo que o paciente inspirar pode acabar indo diretamente para os alvéolos pulmonares. Esse paciente se torna um paciente mais propenso a ter uma infecção pulmonar. E o problema não acaba por aí. Quando a gente observa a metaplasia num paciente, existe uma chance muito grande dessa metaplasia evoluir para um câncer. E aqui do lado, pessoal, a gente tem um exemplo do livro que mostra exatamente isso, tá? Então aqui a gente tem uma espécie de lâmina, uma lâmina em desenho, que mostra pra gente um tecido, epitelial colunar da traqueia sofrendo a metaplasia, que é exatamente o mesmo exemplo que eu mostrei ali para vocês, só que aqui ele chama de metaplasia escamosa, que está absolutamente correto. Bem, só que uma coisa que eu quero que vocês entendam é que a metaplasia, ela não acontece da noite para o dia, como eu mostrei para vocês, tá? Como que ela acontece? Bem, ela pode iniciar em uma determinada parte daquele tecido e ela pode migrar em direção ao tecido normal, exatamente o que vocês estão vendo aqui nessa imagem, Aqui nessa imagem, vocês têm as células colunares pseudoestratificadas da traqueia, mas percebam que o corpo do paciente ele está trocando essas células pseudoestratificadas, colunares pseudoestratificadas, por células pavimentosas estratificadas, que são células mais resistentes à fumaça do cigarro. Aqui embaixo a gente está vendo a mesma coisa, Aqui a gente tem a metaplasia escamosa e aqui as células do tecido normal, que estão sendo jogadas fora, que estão sendo trocadas. Bem, pessoal, e chegou a parte mais importante desse vídeo, que é vocês não saírem dele sem deixar o seu like, se inscrever no canal e até mesmo compartilhar esse vídeo com um amigo que talvez esteja precisando desse conhecimento. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!